assentar. Vamos começar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, antes de eu começar, eu queria fundamentar algumas coisas. Eu acho que a gente já ouviu muito que eu vou falar aqui. Já conversei com os jovens, já dei uma palhinha para eles. Mas muitas coisas nós já ouvimos aqui também. Mas como Paulo fala, é segurança para mim e para vocês ouvir as mesmas coisas. Eu não lembro quantos anos o pastor Zenilton falou que ele já ouve essa palavra. Quantos anos ele, pastor? 30, 40? 40 anos, ouvindo a mesma palavra. E está aqui, um exemplo. Sua esposa, seus filhos. E está aqui ouvindo, se submetendo, porque é segurança para nós ouvir as mesmas coisas. Então, o que eu vou falar, mesmas coisas, mas de perspectiva diferente. Porque já tiveram um sonho diferente aqui, recebemos, fomos extremamente abençoados. Amém? Então, antes de eu começar, eu queria separar algumas coisas entre evangelho, evangelizar e evangelista. O evangelho, irmão, é o que a gente recebeu. É como nós fomos salvos. Nós recebemos o evangelho. Cristo morreu por a nossa morte na cruz. Nós, outrora, vivíamos por natureza uma vida de pecado. E essa nossa vida ia nos levar para a morte eterna. Mas Cristo nos resgatou. Deus, no seu infinito amor, Ele enviou a Cristo para nos resgatar. E hoje recebemos o evangelho, onde nós estamos hoje. E esse evangelho é o que nós vamos levar aos perdidos, que é o ato de evangelizar. Quando a gente leva a mesma mensagem para Cristo, a mensagem pura, simples e genuína, a gente está fazendo o evangelismo. Nós estamos evangelizando. E o evangelista, ele é um dos dons ministeriais. Ele é diferente, mas ele também leva a mensagem, ele flui nos dons de cura, ele flui e libertação, ele flui nisso aí. Isso é o ministério do evangelista. Mas a gente tem que se atentar a não achar que o evangelho tem que ser só para o evangelista. Nós recebemos o ministério da reconciliação para reconciliar outros com Cristo. Então, se a gente não entender essa diferença, a gente vai querer achar que isso é só a função do evangelista. E por muitos anos, mesmo após eu ter feito o Rema, ter feito a escola, ter estudado a matéria de evangelismo, eu não parei para me atentar sobre isso. E eu achava, como eu falei, que evangelizar o ID do Senhor era só para de fato quando eu fosse para as nações. Então eu estava muito confortável. Mas quando eu comecei a viver de fato o ID do Senhor, eu comecei a abordar mais pessoas dentro do meu ambiente de trabalho. Tanto no meu trabalho formal, quanto no extra que eu faço de aplicativo. Eu comecei a abordar pessoas e muitas vezes, irmãos, como eu falei e como a gente tem escutado, os campos estão brancos. Irmão, às vezes eu estou no aplicativo, estou escutando uma ministração, estou escutando uma música e a pessoa acaba se entregando. Nossa, que palavra bonita. E aí é a oportunidade. Você bobeou, agora vamos conversar. Só que eu tenho aprendido que o evangelho, ele tem que ser intencional. Por que intencional? Porque muitas vezes a gente espera que a oportunidade vá acontecer. E vai acontecer. Porque as pessoas estão sedentas. E se elas verem Cristo refletindo em você, elas vão querer ouvir uma palavra. Mas ele precisa ser intencional. Eu preciso ir, de fato, levar a palavra do Senhor. Então eu tenho ficado muito calado anteriormente. Mas a volta e meia eu já começo a puxar assunto, eu começo a me destravar. E as pessoas começam a se abrir. Porque elas estão sedentas, irmão. E nesse período, eu tenho aprendido que ele não é um dever só do evangelista. Que ele é um dever de todos. E a partir do momento que eu saio da minha casa,
Ou até na minha casa. Se o meu parente ele ainda não é convertido, ele tem que ver em mim Cristo. Porque às vezes não é só eu falar, mas é eu viver o que eu estou falando. Muitos têm vindo para Cristo porque eles têm visto o testemunho até de crianças. A criança nem pregou o evangelho, mas o que ela tem aprendido no contexto dela, e ela tem vivido, tem ministrado. A gente tem visto pessoas chegando aqui, ouvindo testemunhos. Então, essa é a diferença. Então, um texto para embasar o que eu estou falando, que não é só para o evangelista, 2 Timóteo 4:5, a gente vai ver Paulo falando com Timóteo. 2 Timóteo 4:5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. Então, se você sabe, Timóteo era um jovem pastor da igreja de Éfeso, mas Paulo falou, faz o trabalho de um evangelista. Então, se é trabalho do pastor Zé Nilton, se é trabalho do pastor Felipe, se é trabalho de Michele, é meu trabalho também. Não é trabalho só do evangelista. Amém? E Marcos 14, 16, 15, que fala do ide pregai, que Jesus, antes de ir embora, ser assunto aos céus, após ele ter ressuscitado, passou 40 dias ali dando instruções. Mas o que é incrível é que ele deixa esse finalzinho, esse ide para o finalzinho. Por quê? Porque provavelmente era uma mensagem muito importante. Porque geralmente a gente deixa a mensagem mais importante para o final. Para que realmente a pessoa pegue aquilo. Algumas vezes eu já vi o pastor aqui, eu acredito que você já ouviu também, ele ministrar e no final ele diz assim, irmão, se você não pegou nada, pega isso aqui, ó. É basicamente o que Cristo estava falando. Ó, se vocês não pegaram nada, o ide do Senhor, ide por todo mundo. Ide e pregai o evangelho. Então, provavelmente, se nós estivéssemos lá, ou se Cristo estivesse aqui, em carne e osso, ele estivesse dando as instruções, provavelmente disse, ó, estou acabando aqui, daqui eu vou ser assunto aos céus. A gente prestaria atenção nisso aqui, porque é uma mensagem importante. E se é importante, e Cristo falou, ide, não é um trabalho só do evangelista, mas é um trabalho do corpo de Cristo. Amém? 1 Coríntios 9,16 vai dizer, Paulo, ele reafirma isso aqui. Ele diz aqui, 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me vangloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? Paulo está dizendo aqui, eu vou pregar o evangelho. Por quê? Porque eu quero. Há um galardão, eu faço de boa vontade. E aí mais para frente ele diz, se eu fizer forçado, que galardão eu vou ter? Irmão, aqui entra o livre-arbítrio. Por quê? Nós temos o nosso livre-arbítrio? Temos. Mas, irmão, eu vou falar por mim. Aonde que meu livre-arbítrio me levou? Aonde as minhas decisões me levaram? Se tivesse me levado a um lugar bom, não estaria aqui hoje. Eu optei abrir mão do meu livre-arbítrio para viver a vontade do Senhor. Porque Deus disse assim, os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu não vejo como um homem vê. Como é que a gente vai andar com alguém que é totalmente diferente da gente? Alguém tem que ceder. E com certeza não é Deus. Mas tem uns irmãos que vêm para a igreja achando que Deus tem que se adaptar à vida dele. Então, irmão, você quer um conselho? Abra mão do seu livre-arbítrio para viver a vontade do Senhor. E com certeza o galardão vai vir. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Então, se esse cara está dizendo aqui que há um galardão, e ele está dizendo que ele não se envergonha, eu vou ser imitador desse cara. 1 Coríntios 11:1, sedes meus imitadores. Por que eu vou ser imitador dele? Porque ele complementa, como eu sou de Cristo.
Irmão, por que eu não vou me envergonhar do evangelho? Porque ele me salvou, ele me retirou do reino das trevas. Eu estava a caminho de ter a morte eterna. Eu estava a caminho de ser condenado pelo Senhor e ter a morte eterna. Mas o Senhor me resgatou. E como é que eu vou ter vergonha de falar? Irmão, não sei se vocês já ouviram reportagem de pessoas agradecendo um bombeiro que salvou a sua vida. De pessoas agradecendo um policial que salvou a bebezinha que estava engasgada. Dando uma reportagem, eu agradeço o fulano de tal. E depois de muitos anos que se passou, as pessoas ainda reconhecem. Nossa, fulano, foi você que salvou minha vida. E por que eu não vou lembrar? E nós estamos falando de algo natural, mas se formos para o espiritual, por que eu não vou lembrar de Cristo? Por que eu não vou lembrar da obra redentora e eu não vou falar para as pessoas? Cara, Cristo me resgatou. Eu estava caminhando para o inferno. Mas Cristo foi lá. Deus, em seu infinito amor, ele enviou Jesus Cristo por mim. Amém, irmãos? Então, essa é a base para a gente começar. Então, baseado nisso, às vezes surgem algumas perguntas sobre o nosso ID. E é em cima dessas perguntas que nós vamos começar. A primeira delas, por que devo evangelizar? Isso é uma boa pergunta. E vamos tocar em alguns pontos. E o primeiro dele, a primeira resposta, porque Deus deseja que todo homem seja salvo. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmão, João 3,19 vai dizer, e Deus amou o mundo. O mundo está incluso... obrigado. 3,16. Porque Deus amou o mundo. Ele amou todos, irmão. Então, se ele amou a todos, enviou a Cristo por todos, então é a vontade dele que todos. Olha que lógica. Eu não tenho que fazer acepção se o próprio Deus não faz acepção, irmão. Se é a vontade dele que todos sejam salvos, irmão, eu vou falar para vocês, às vezes eu fico... Tá passando. Mas eu tinha muito de querer julgar as pessoas. De querer achar que eu estava na prateleira de cima. De querer achar que aquela pessoa não merecia a vida eterna. Mas Cristo tem trabalhado comigo nesse tempo. Eu tenho permitido crescer no Senhor. E Cristo tem, de fato, me colocado pessoas de frente para que eu possa evangelizar, para que eu possa falar do amor, para que eu possa ir intencionalmente falar do amor de Deus. Mas eu tinha muito isso. O segundo ponto. Por que eu devo evangelizar? Porque é uma ordem do próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra lá? Marcos. Ordem do próprio Cristo. Se é uma ordem, irmão, não é uma opção. Precisa entender que Cristo falou, se você quiser vir após mim, negue-se. Ele não obriga ninguém. Ele fala, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, pegue a sua responsabilidade. Então, evangelizar não é uma opção, mas é uma ordem direta do Senhor. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O outro ponto, porque é um privilégio ser o embaixador de Deus. Ser o embaixador de Deus, irmão, é uma honra. É uma responsabilidade. 2 Coríntios 5:20. De sorte. Irmão, vou ler muitos textos, então precisa você me abrir, não. É só acompanha aqui, tá? De sorte que somos embaixadores do nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilie com Deus. Deus reconciliou completamente o mundo para si, mas é o nosso dever levar a mensagem. Deus poderia fazer tudo? Claro, irmão. Deus é poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele confiou a mim e a você, irmão. Vamos falar naturalmente, eu não confio.
a minha filha a qualquer um. Eu não confio a minha casa a qualquer um. Eu não confio um valor em espécie a qualquer um. Estamos falando de coisa material. Mas Deus confiou a nós, os filhos. Deus mediou isso. Vamos lá, filho. Vamos lá, você foi alcançado, você foi salvo, agora vai lá. Amém, irmãos? O outro ponto. Por que evangelizar? É uma condição para o crescimento da igreja local e do reino de Deus. Irmão, essas cadeiras vão encher aqui porque nós vamos lá. Nós vamos buscar o perdido. Mas não é somente para encher essas cadeiras, mas é para a gente esvaziar o inferno e encher o céu. E o vir encher essas cadeiras é consequência de nós resgatarmos, irmos lá no campo inimigo, retirar e dizer: Senhor, me ajuda a buscar mais um. Que era isso que a mensagem que Desmond Doll falava: Senhor. Ele salvava um e dizia: Senhor, me ajuda a salvar mais um. As mãos sangrando, ele cansado, fadigado, mas ele dizia: Senhor, me ajuda a salvar mais um. Então, o ato dessas cadeiras se encherem não é porque só por encher, mas nós vamos encher o céu e elas vir para cá vai ser consequência de elas já serem salva. Amém, irmãos? O segundo ponto, por que eu devo evangelizar? Porque o pecador sem Jesus, ele está perdido e vai para o inferno. Irmão, como eu falei, o evangelismo pessoal, ele tem que ser intencional, porque eu tenho que entender que eu vou de fato falar, mas também ele é de impacto, porque o evangelho ele vai confrontar com a natureza pecaminosa das pessoas. Por isso que é de impacto, vai impactar. Se a pessoa vive uma vida de pecado, o evangelho vai confrontar aquela vida, vai impactar. Então eu tenho que entender que o perdido, ele vai para o inferno. E essa é a importância de evangelizar. Pois sem Cristo as pessoas estão literalmente mortas espiritualmente. A gente fala de alguém que está morto espiritualmente, é muito fácil a gente olhar alguém e já definir se ela está morta espiritualmente ou não, naturalmente. A gente olha para um viciado, a gente olha para um assaltante, a gente julga logo, esse aí está morto espiritualmente. Mas aquele pai de família, trabalhador, honesto, a gente costuma assim nem dar atenção. Mas eu vou te falar, ele está tão morto espiritualmente quanto aquele cidadão lá. E o que eu tenho percebido é isso, irmão. Porque uma coisa é fato. As pessoas, quando é um usuário ou alguém que vive literalmente uma vida de pecado bem exposta, vai evidenciar mais. Eu tiro, por exemplo, o que eu contei até para o Ricardo, que eu estava no aplicativo e era nítido que aquela pessoa estava morta espiritualmente. Porque ele estava com a camisa do Corinthians? Não, gente, não estava não. Mas, irmãos, ele vinha saindo, a corrida chamou e eu cheguei na frente do motel onde ele vinha saindo. Quando eu vi aquele cidadão, eu logo julguei. E se tem uma coisa que eu ainda tenho algum travamento assim, mas estou aprendendo com o Senhor a amar de qualquer forma, é aquele cheiro forte de entorpecente ou de álcool. E era nítido, a pessoa estava nesse nível. Na hora que ele entrou no meu carro, ele falou assim: pô, mano, acabei de vir do Uruguai para assistir o jogo do Corinthians. E eu eu falei assim comigo: o que eu tenho a ver com isso, meu? Mas aí o Senhor falou assim para mim: pergunta para ele quão longe ele iria pelo Corinthians.
Só que de início eu achei que isso era coisa da minha cabeça. Porque assim, a gente pede para Deus falar com a gente, aí Deus fala com a gente acha que é coisa da nossa cabeça. E aí, eu na minha cabeça, tentando ir na lógica, falei, não tem como. Se ele acabou de vir do Uruguai, ele vai para qualquer lugar. Mas o Espírito Santo falou, pergunta para ele quão longe ele iria pelo Corinthians. Aí eu pensei, não, vou deixar chegar perto da casa dele, porque aí faltar uns 3 minutinhos, vai ser o tempo da conversa, ele vai descer e tá tudo certo. Se for coisa da minha cabeça, já desceu, foi embora, né? E aí chegou perto e eu falei assim, falei o nome dele, eu falei, cidadão, quão longe tu iria pelo Corinthians? Aí ele falou, cara, eu já fui para tanto lugar. Eu falei, tá vendo? Mas eu não sei te dizer, mas eu já fui para muitos lugares. Aí o Senhor falou assim, agora pergunta para ele. Quão longe ele iria por alguém que morreu por ele? Eu falei, já obedeci a primeira, vamos na segunda, né? Eu falei, e quão longe tu iria por alguém que morreu por ti? Que deu a vida por ti? Aí ele falou, cara, eu vinha pensando nisso. Aí eu, meu Deus do céu. E a gente chegando, eu falei, cara... Aí ele começou a falar que estava sofrendo depressão, que estava isso, mas que ele era um refúgio para ele. E eu falei assim, cara, mas sabe qual é a boa notícia? É que tu não precisa ir para tão longe por alguém que morreu por ti. Nisso que a gente começou a conversar, chegou na casa dele, ele, pô, obrigado pela palavra. Eu vou refletir, bateu a porta e foi embora. Eu falei, nossa, perdi a oportunidade. E o Senhor não, te deu a oportunidade lá na hora que ele entrou. Eu falei, amém, vamos para a próxima. Então, irmão, por que eu estou te falando isso? Porque a gente precisa estar sensível. O Senhor, Ele vai nos dar as instruções. Seja para aquele que está evidentemente morto espiritualmente, seja para aquele que aparentemente não está. Mas Ele também está. Outra situação foi quando eu fui fazer uma corrida, trazer de Cotia aqui para Osasco, e eu comecei a conversar aleatoriamente, sem intuito de evangelizar a pessoa. Conversar. E nessa conversa, eu até compartilhar o que eu tinha compartilhado com a Michela, que eu fui deixar uma corrida em um condomínio de luxo, e estava lá um casal que tinha acabado de comprar uma mansão, tinha lá uma Porsche, tinha um Tigo, tinha uma moto. Mas na hora que eu vi o cidadão, o rapaz acho que não tinha 25 anos, e eu percebia naquele cidadão que faltava alguma coisa. E aí o Senhor falou, realmente falta. E eu falando desse jeito para a mulher, falando assim para ela que eu tinha essa percepção, e o Senhor falou isso comigo, ele falou, realmente falta a minha presença nele. O que ele tem aí, toda essa estrutura que ele tem, não é suficiente. Porque, irmãos, nós fomos criados, e eu contando isso para ela, eu falei, moça, nós fomos criados com uma lacuna, que ela só pode ser preenchida de forma espiritual. Por isso que você vê, como a Cássia ministrou aqui, em uns lugares, uns adoram rato, outros adoram sol, outros adoram a vaca, outros adoram isso, outros adoram aquilo. Porque dentro de nós há uma necessidade, que ela só vai ser suprida pelo senhorio de Jesus Cristo. Meu irmão, quando eu falei isso, você vê, que palavra bonita. E eu disse, mas eu não falei nada. E ela começou, e chorou uns 5 minutos. E eu entendi a mensagem. E comecei a falar, e ela começou a dizer que estava afastada, estava isso. E eu falei para ela, moça, que maravilha que Deus te trouxe aqui. E comecei a falar do Evangelho. E ela falou que o mundo dela estava isso, estava doente, e ela estava sofrendo. Eu falei, olha que coisa boa, uma oportunidade para você voltar para o Senhor. E a gente conta aquela história clássica do filho pródigo. O pai está te esperando você voltar. Irmão, é um evangelho simples, puro, genuíno. É esse que é o poder de Deus. Eu não preciso fazer o malabarismo, eu não preciso contar meu testemunho, até porque não é isso que vai libertar. É o evangelho. É Cristo. O meu testemunho, ele pode sim, mas o que vai libertar é a palavra.
Amém? Outra pergunta. Onde eu devo evangelizar? E vamos trabalhar alguns pontos dentro dessa pergunta. O primeiro ponto, onde os discípulos evangelizaram? Em todos os lugares que eles iam. Atos 8:4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Os discípulos espalharam o evangelho em todas as direções. Irmão, sofreu um ataque. Eles não corriam não, irmão. Perseguição vinha, vamos para ali, ó. O negócio está pegando fogo aqui, vamos para ali. Vamos para lá o quê? Para fugir? Não, vamos para falar do evangelho. Meu irmão, se eu saio da minha casa hoje, eu acordo hoje. Eu digo, Senhor, o Senhor não me acordou só para mim trabalhar. O Senhor não me acordou para mim ser só mais um pai, mais um esposo, um melhor esposo. Não, você não me acordou só para isso. É vida, Senhor. Vamos lá, Senhor. Estou contigo. O Senhor não disse que ia estar comigo todos os dias? Vamos lá, Senhor. Há um propósito maior. Eu não acordei só por acordar, irmão. Nós estamos aqui para entender que nós fomos chamados por um propósito maior. Nós não vamos sair daqui mais uma noite só entendendo que é o ID do Senhor e ponto final. Não, nós vamos entender e vamos praticar o que entendemos. E vou te falar, irmão, eu tenho vivenciado isso na prática. Eu tenho entrado cada vez mais entendendo no ID do Senhor e o Senhor tem me conectado pessoas e a maioria delas, irmãos, desviadas. A maioria delas entra no carro e eu estou ouvindo a ministração, estou ouvindo uma música e elas, nossa, que música bonita, nossa, que palavra forte. Tá, entende alguma coisa, vamos lá conversar. Então, por todo o canto, eles iam ministrando. Outro ponto. Onde eu devo evangelizar? Em todo lugar. Pois é indo. Ide. Por onde? Por onde eu for. Devemos evangelizar todos os lugares, seguindo o mandamento de Jesus. Mateus também fala 29, 28 e 19. Ide. Irmão, eu sei que eu vou para as nações. Eu tenho no meu coração. Eu sei que Deus chamou eu e minha família para as nações. Só que hoje, como eu falei antes, eu pensava que eu só ia levar o ID quando eu chegasse nas nações. Mas hoje eu tenho entendido que se é para mim chegar nas nações, eu tenho que começar aqui. Porque se eu não estou sendo fiel no pouco, como é que Deus vai confiar muito para mim, irmão? Então eu começo aqui, no meu dia a dia, no meu trabalho. Irmão, eu vou estar lá no aeroporto, esperando o avião, sentado do lado de alguém. E antes de eu pegar o avião, alguém vai se converter. Porque é indo, irmão, é todo lugar, é todo lugar. Eu entendo que tem locais onde você não vai. Por exemplo, seu trabalho, se você não tem essa liberdade, respeite, obedeça o ambiente que você está. Mas no momento que você tiver a oportunidade, irmão, não deixe de falar do amor daquele que te libertou. É todo o tempo, irmão, é em todo lugar. Eu sei que eu ainda tenho muito que aprender, mas nos poucos passos que eu tenho dado sobre essa palavra, eu tenho visto o quanto o mundo está sedento. Eu tenho visto quanto os campos estão brancos. Eu tenho visto quanto necessita de ceifeiros. E olha aqui. Olha a igreja aqui do lado. Quantos ceifeiros. E que ceifeiros é esse que vamos ficar só sentados, ouvindo, recebendo? Lembra que o pastor Zenilton estava lá, Pinheiros, só recebendo, mas o Senhor falou, bora lá, filho. Vamos lá levar essa palavra, você já está cheio, vamos lá. Está aqui. E assim nós vamos também. Nós vamos porque não é vergonhoso falar do Evangelho. Porque é o poder de Deus. Se libertou a mim, libertou a você, meu irmão. O mundo está aí, irmão. Amém? Outra pergunta. Quando devemos evangelizar? Acabei de responder. Sempre. Hoje? Claro. Hoje. O momento de evangelizar é agora. Hebreus 3,15. Enquanto se diz hoje,
Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje, irmão. Mas entenda também, não queira empurrar o evangelho de goela abaixo. Entenda que vai ter vezes em que você vai regar. Você plantou a semente e você vai ficar regando. Vai ter vezes que você vai ser necessário mandar uma palavra. Todos os dias, não vê o Douglas, testemunho, evangelizou o amigo dele. Mas foi o quê? Um trabalho. Conversão, irmão, é processo. Tem pessoas que vão entrar aqui, vai receber o apelo, vai aceitar Jesus, vai mudar a vida radicalmente. Mas tem pessoa que vai entrar aqui, vai receber, vai dar um monte de trupicão, mas vai se alinhar. Porque é processo, irmão, nem que todo mundo é igual. Então é por isso que eu tenho que entender que as pessoas elas vão ouvir, mas muitas delas vão endurecer o coração. Mas a palavra, cada vez que ela for semeada, ela vai amolecer, porque não é trabalho nosso convencer. Esse é trabalho do Espírito Santo. Outro ponto, todos os dias. Devemos estar prontos para compartilhar o Evangelho diariamente. Como Lucas 9:23 dizia a todos: se alguém quer vir após mim, como eu li, negue-se a si mesmo, dia a dia. Então é todo dia que eu tomo essa decisão. É todo dia que eu devo mostrar para o Senhor que eu estou pronto. É todo dia que eu tenho que tomar minha cruz, tomar a minha responsabilidade. Eu tenho que abrir mão do meu livre-arbítrio. Se eu quero viver o incrível, o espetacular e o extraordinário de Deus, eu tenho que abrir mão do meu livre-arbítrio. Eu tenho que decidir caminhar com o Senhor. Outro ponto, quando estamos especificamente preparados ou não. Deus capacita aqueles que se dispõem a obedecer. 2 Timóteo 3,17 diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então eu creio que nós estamos aqui com o intuito de se dispor a obedecer. Eu creio que nós já negamos a si mesmo quando aceitamos a Jesus Cristo. Nós só precisamos entender que de fato é todo dia. Isso é um processo todo dia. Vai ter dia que eu não vou querer. Mas o dia que eu não vou querer é o dia que eu quero receber também, um galardão. Mas eu vou fazer o quê? Vou abrir mão, vou me negar. Vamos lá, Senhor, eu vou fazer a sua vontade. Amém? O quarto ponto e o último. Quais são as minhas ferramentas para evangelizar? A gente que é evangelista precisa saber que temos ferramentas. E ferramentas poderosíssimas. Qual é a primeira delas? A palavra de Deus. A gente deve estudar, irmão, todos os dias. Só porque eu vou levar? Não, irmão, porque primeiramente eu edifico a mim. Eu preciso entender cada vez mais qual é o propósito de Deus para a minha vida, qual é o plano de Deus para a minha vida. Eu preciso entender. E quando eu for falar, isso vai evidenciar aquilo que eu já vivo. É diariamente também. Eu preciso estudar, irmão. Porque é só a palavra de Deus que ela vai trazer a convicção. É só ela que vai penetrar no coração do homem. Como eu falei, o meu testemunho, irmão, não fui um perigoso, não fui um... Mas eu tive umas tomadas de decisões bem erradas. Mas não é isso que vai convencer o não salvo. É a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Apenas a palavra de Deus, ela pode trazer a convicção, irmão. Amém? Não é sempre, como eu falei, não é sempre que você vai conduzir uma pessoa a Cristo pela primeira vez, na primeira vez. É um trabalho. Mas eu tenho aprendido com o Senhor também que às vezes você vai precisar de um versículo. E se você entender aquele versículo e discorrer o plano da salvação, vai ser o suficiente, irmão.
isso também não me isenta de procurar outros meios, de eu estar habilitado. Até porque evangelismo, o ato de evangelizar, ele não está engessado a um versículo, a um modo específico. O ato de evangelizar vai se discorrer numa conversa, num diálogo. Mas eu preciso estar preparado com a palavra. Eu preciso entender que como é que eu vou falar para o não salvo que ele está numa situação e que essa situação vai levar ele para um lugar se eu não tenho base bíblica. Eu preciso estudar, irmão. Amém? Isso também não quer dizer que só assim que o não salvo vai se converter. Que eu só tenho que ir para o campo, quer dizer, que eu só tenho que ir para o campo quando eu achar que eu estou preparado. Porque como eu falei bem no início aqui, a partir do momento que eu me converto, que eu entendi o plano da salvação, eu aceitei a Jesus Cristo e recebi, eu já estou preparado, irmão, para levar essa palavra. Eu já estou apto para levar a mensagem de reconciliação. Amém? E o outro ponto das ferramentas que a gente precisa usar e a gente precisa entender. A compaixão e o amor pelas vidas. A compaixão move o coração das pessoas, como Cristo demonstrou em Mateus 9,36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A grande qualificação de um evangelista, pessoal, de sucesso, é o amor genuíno pelas pessoas. Filipenses 2,15, 2, do 5 ao 11, vai dizer: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, da glória de Deus Pai. Então esse mesmo sentimento, irmão, está em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Jesus foi, mas ele falou: preciso ir porque o Espírito Santo precisa vir. E é esse mesmo sentimento. Paulo está falando aqui: tendes em vós. É esse amor, é essa compaixão que eu preciso ter. E é esse amor que foi derramado, ele não foi colocado em gotículas, em conta-gotas. Ele foi derramado nos nossos corações. Se no seu coração ainda não evidenciou, procura buscar, porque ele está aí. E é esse amor que vai fazer nós irmos. É entender que eu não vou julgar aquela pessoa. Achar que ela não é merecedora. Como muitas vezes eu fazia. Hoje eu olho. Eu quero, mas eu não quero mais. Porque eu entendi que não é sobre mim, irmão. Eu só sou um canal de bênção. Então eu tenho que entender que eu vou levar a mensagem do Evangelho porque eu amo aquela vida como Cristo me amou. Se ele me amou, derramou o amor dele no meu coração, eu vou transbordar esse amor para o próximo. Seja o cara mais perigoso da face da terra. Eu posso estar odiando o cabo, mas eu vou levar o amor. Eu vou ministrar, porque é a minha função em Cristo. Amém, irmãos? E o próximo ponto é o testemunho de Cristo e o testemunho interior. O nosso testemunho pessoal e o nosso comportamento são vitais para apresentar Cristo ao mundo. Como destaca Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 2 Coríntios 3,2. Vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens.
Ministério de Música, por gentileza. Irmão, a nossa vida, como eu falei também logo no início, a nossa vida, ela muitas vezes, eu não lembro quem falou a frase, mas falou e diz que pregue o evangelho, se possível fale. A minha vida... Quem, pastor? Billy Graham. Pronto. Obrigado, pastor. Billy Graham falou, pregue o evangelho. Se possível, fale. A minha vida em Cristo, ela precisa evidenciar. O perdido, ele precisa ver em mim a minha vida diária com Cristo. Porque não tem como eu querer ministrar a salvação para um irmão e ele me ver minha vida toda errada, irmão. Não é o correto, mas ele vai olhar para mim e vai dizer, eu para me ser crente igual ao fulano? Me ser crente igual ao ciclano? Não, irmão, não é para você ser crente igual a mim, é para você ser crente igual a Cristo. Olha para Cristo. Mas se eu quero pregar, eu preciso viver, irmão. Você pode ficar de pé? Eu preciso viver.